Jovens, bom dia ou boa tarde para vocês. Professor Robson. Deixa eu me organizar aqui um pouco mais. Eu gosto de linhas retas. Se eu fosse engenheiro, eu não seria um adepto do Oscar Niemeyer, né? Que ele sempre gostava das curvas, né? Lá em arte a gente viu um pouco sobre Oscar Niemeyer, né? Os alunos meus de arte. Lá no livro de arte a gente viu algumas coisas sobre Oscar Niemeyer, né? Coloquei até um documentário sobre ele, muito rápido, né? Eu gosto de linhas retas, né? E fico muito incomodado quando eu vejo algo torto, né? E o Niemeyer não, ele gostava era das curvas, né? E ele se tornou um dos grandes arquitetos do país não, do planeta, de todos os tempos, exatamente por ele sempre buscar as curvas, né? Que é algo dificílimo, tá, gente? Você arquiteta um plano de construção, um monumento, um prédio, não sei o que, você buscar a curva é quase um desafio, né? Só que essas curvas elas já existiam lá com os romanos, né? E os romanos, até os gregos também, né? Os gregos também tinham essa ideia da curva, né? Muito mais para proteção do que propriamente para estética, né? Mas também tinha um valor estético também. Enfim, estou falando aqui de arquitetura e engenharia com vocês. Vamos voltar para a língua inglesa, né? Pessoal, estamos quase nos finalmente aqui do nosso ano, né? Semana que vem, tá? Semana que vem, deixa eu mostrar aqui no calendário. Semana que vem vamos fazer avaliações, tá? Hoje é 25. Hoje é 25. Dia 2. Dia 2. Próxima quinta-feira será uma avaliaçãozinha nossa, tá? E dia 9 será a recuperação. Então nós temos 3 quintas-feiras somente, né? Ah, professor, então a gente não vai ver mais nenhum conteúdo? Pois é, já que eu estou pensando em colocar mais uma coisinha ou outra em língua portuguesa, né? Aproveitar essas 2 próximas segundas-feiras para que nós vejamos alguma coisa, né? Fazer diferente, porque não sei se vocês lembram, quando a gente faz avaliação, a gente faz só avaliação, né? Põe ali a lista de presença, dá um tempinho, põe a avaliação e, enfim. Eu estou pensando em fazer um pouquinho diferente, né? Mesmo que seja mais puxado para mim, mas vai ser interessante também para vocês, porque é a gente debatendo mais conteúdo, é a gente vendo mais coisas, né? E tudo que a gente possa ver a mais é valioso, é proveitoso, né? Então, a gente encerraria e a gente encerra esse conteúdo de verb phrases, parte um, né? Porque são 2 partes aqui no meu livro, tá? Eu uso esse livro aqui, ó. É o English File, tá? Que é o mesmo utilizado lá na Casa de Cultura lá da UFC, tá? Tem 2 partes esse conteúdo, verb phrases. Com vocês eu fiz ele em 2 partes, mas 2 partes do primeiro conteúdo de verb phrases. Na próxima aula eu vou tentar fazer o mais rápido possível, mas colocar um outro. Aliás, eu já vou colocar agora. Daqui a pouco, né? Aí vocês vão perguntar, professor, essa segunda parte de verb phrases que o professor vai colocar, vai cair na avaliação? Não, tá? A gente corrige hoje e o que nós corrigirmos hoje, até aí vai ser o nosso conteúdo, né? Também vou tentar fazer 2 avaliações, né? Tentar recuperar a nota daqueles jovens que têm algum probleminha ali com alguma nota, alguma coisa desse tipo, tá? Essa semana promete, né? De ser puxada, enfim.
Tenho até que entregar já essas avaliações à coordenadora, né? Porque ela já está pedindo, ah, meu Deus do céu. Mas enfim, vai dar certo. Uma hora dá certo, sabe? Sempre é apertado assim todo final de ano, mas dá certo. Sempre dá certo, né? E o brasileiro não desiste. Então, aquilo que nós corrigirmos hoje, até aí vai ser o conteúdo de vocês, tá? Tudo que eu colocar para que vocês façam e me entreguem na próxima aula e que nós possamos corrigir na próxima aula, isso aí não cai, tá? Isso aí é um brinde para vocês, tá bom? Entendido, né? O que eu corrigi hoje, até onde eu corrigi, vai ser o nosso conteúdo, né? Não tem como eu cobrar na avaliação algo que eu nem corrigi, né? Então, fica assim. Recados dados, já estamos com 6 minutos de vídeo, mas vamos lá. Vai dar certo. Eu não gosto de tirar a barba porque minha cara fica meio bolacha, sabe? Quando eu deixo a barba aqui, alonga mais, né? Enfim. Vamos lá. Vamos ler. Pessoal, aqui já está respondido, né? Live. Olha a transcrição fonética, ó. Live. Professor, qual a diferença desse live, que é um verbo, tá, gente? É um verbo. É uma ação, é uma função que você está exercendo, tá? Que é o verbo viver, tá? Live. Qual a diferença desse para o live? Ah, professor, assistiu uma live. Assistiu uma live. Esse aí já é o substantivo, né? E tem uma pronúncia diferente, né? Você não fala live, você fala live. Há vários significados para essa palavrinha aí. Mas isso aí, primeiro de tudo, não é verbo, tá? Então não é uma função que você está exercendo. É uma situação em que você está, né? Você está vivendo aquilo. É o que a gente diz o ao vivo, né? Olha a palavrinha, ó, vivo, ao vivo. Você está vivendo aquela situação naquele momento, né? E você está vivendo aquela situação ao vivo, né? Então esse live, aliás, essa live. Ah, professor, fulano de tal fez uma live, não sei o que, porque ele está ali naquele momento fazendo, ele pode ter até um ataque do coração ali naquele momento e vai passar na imagem, sabe? Não é algo gravado e posto depois, né? Embora fique gravado lá no YouTube, né? Normalmente você faz o ao vivo, né? E fica gravado, para que você possa ver depois, enfim. Porque senão, Maria, o povo já é preso às redes sociais. Imagine se a pessoa só pudesse ver os vídeos no YouTube se estivesse ali ao vivo, né? Ninguém viveria mais, ninguém faria mais nada, né? Então é essa basicamente a diferença. Um é verbo, o outro é substantivo. O verbo a gente pronuncia live, né? E o substantivo, ou até adjetivo, né, que é uma qualidade, uma situação ali daquele momento, que aquele momento é, né? Então a gente chama de live, né? Pessoal, então o que é esse live? É o verbo viver. Professor, e esse viver, ele está exatamente com esse jovem aqui que está bem sentado, né? Sentado ali no seu sofá muito bonito, tem uma vidraça ali atrás, tal. Ele está nesse sofá certamente assistindo alguma TV, né? Então, a conclusão dele é live in a flat. Live in a flat. Flat. Não é flat e não é flat, né? A gente tem o costume de chamar um flat. Ah, fulano de tal comprou um flat, né? Essa palavra ela está até sendo adquirida pela língua portuguesa, né?
Porque aqui no Brasil, gente, é complicado, tá? Saibam vocês que, por exemplo, portugueses e principalmente franceses, eles odeiam esses termos que vêm da língua inglesa empacotados e entram na nossa língua. Então, jamais eles falariam uma live, jamais eles falariam isso. E não falam mesmo. E isso se eu não me engano, tem até lei para isso, para que eles possam valorizar a sua língua, né? Sua cultura e tudo mais. Mas, professor, o que é um flat? Flat. Aí tem todo um contexto. A gente sabe, se eu dissesse assim, fulano de tal comprou um flat. Todo mundo sabe o que é um flat, né? Até porque virou modinha, né? Virou costume, né? Mas em língua inglesa, vamos ver lá o que é significado de flat. Eu coloquei aqui do lado, já para que nós possamos discutir, né? Flat. Olha só. É um adjetivo, tá, gente? Ele não é um substantivo. Ah, professor, flat. Flat a gente chama até com E, né? Flat. A gente não fala flat. Flat é um apartamento. É a condição que aquele apartamento tem. Ou seja, é um adjetivo. É um adjetivo. Pode ser do apartamento, como também pode ser até de um pneu. Pode ser do chão da sua casa. O que o professor está querendo dizer? Estou querendo dizer que flat em inglês significa plano, liso, reto, horizontal. É difícil você encontrar um apartamento, esse apartamento, lógico, tem as escadas, tem o elevador até chegar, mas é difícil você encontrar dentro do apartamento degraus, né? Uma parte mais baixa, uma parte mais alta, outra bem mais alta, é difícil, né? Apartamento de 2 andares, é difícil, né? Muito difícil. Então normalmente o flat são aqueles apartamentos curtos, né? E planos, lisos, percebem? É um adjetivo, é uma qualidade desse apartamento, que as pessoas simplesmente começaram a chamar de flat. Porque o apartamento, ele pode ser, o apartamento geral, o conceito de apartamento, ele pode ser grande, ele pode ser um andar inteiro, ou até 2 andares, sei lá, e você faz um térreo, um primeiro andar, percebe? Dependendo da sua quantidade de grana, né? O flat, não. Se você comprar um flat, vai ser aquela coisa curta e que não tem térreo, primeiro andar, nem nada. Só tem ele. Percebe? Se você for um motorista e você tiver o pneu furado, ou você ser um ciclista, né? Se tiver uma bike, seu pneu furar, esse pneu furado ele também pode ser chamado de flat. Percebe? Porque ele tá furado, ele tá liso, ele tá plano. Percebe? Então é isso. Por isso que ele é chamado de flat. Eu me estendi, né, nos recados e tudo mais, vou ter que dar uma pausa aqui, 14 minutos.